Existe um momento antes do amanhecer, na Amazônia peruana, em que o barulho se torna físico. Não é o silêncio que precede o dia em outros lugares do planeta. Aqui, a escuridão está cheia de som. O canto dos insetos que já dura horas sem pausa. O grito curto e agudo de alguma ave noturna entre o dossel. O barulho de água vindo do rio, que pode ser qualquer coisa. 100 espécies diferentes produzindo sinais acústicos ao mesmo tempo, cada um dirigido a um receptor específico, cada um parte de uma conversa que se desenvolve há milhões de anos neste mesmo trecho de floresta. O resultado, ouvido de fora, parece caos. Por dentro, é o som de um sistema que funciona. Quando a luz começa a descer oblíqua pelas camadas do dossel, o trópico acende de uma vez. Não gradualmente. Como nas latitudes temperadas. De uma vez. O calor chega antes que a luz seja suficiente para enxergar com clareza. A umidade, que durante a noite havia condensado nas folhas e caído em gotas sobre o chão da floresta, volta a evaporar e o ar se carrega de um vapor que tem textura, que se sente na garganta, que faz de cada respiração algo ligeiramente mais complexo do que em qualquer outro lugar da Terra. Em algum ponto entre a escuridão e essa primeira luz, algo entra na água sem fazer ruído. Com uma precisão difícil de explicar em um animal de 100 kg. As manchas negras sobre fundo dourado desaparecem entre os reflexos do rio, antes que o olho tenha tempo de definir a forma completa. A água se fecha sobre aquele corpo como se jamais tivesse se aberto. A onça pintada está caçando. Peru. Aproximadamente 1.300.000 km² de território que concentram, em uma única nação, 3 dos ecossistemas mais complexos do planeta. A floresta amazônica, que ocupa 60% do país e abriga cerca de 10% da biodiversidade do mundo inteiro. A Cordilheira dos Andes, que atravessa o território de sul a norte com picos que ultrapassam 6.000 metros e criam climas completamente distintos em cada vertente. E a faixa costeira desértica sobre o Pacífico, onde a corrente fria de Humboldt transforma águas que deveriam ser tropicais em um dos pesqueiros marinhos mais produtivos do hemisfério ocidental. Nesse território, a predação assume formas que não existem em nenhum outro lugar com a mesma intensidade nem a mesma variedade. Cada ecossistema gerou seus próprios predadores, com suas próprias soluções para o problema de obter energia em um ambiente onde as presas levam o mesmo tempo que eles aprendendo a não ser capturadas. No Peru, esse processo evolutivo acumulado ao longo de dezenas de milhões de anos produziu um catálogo de estratégias de caça que nenhum outro país do continente consegue igualar. A onça pintada, Panthera onca, é o único felino de grande porte das Américas e o terceiro maior felino do planeta, atrás do tigre e do leão. Um macho adulto na Amazônia peruana pesa entre 80 e 120 kg e mede entre 170 e 200 centímetros de comprimento, sem contar a cauda. Sua morfologia é diferente da de seus parentes africanos e asiáticos. Menor de ombros, mais largo de peito, com membros mais curtos em proporção ao corpo. Um felino construído para a floresta densa e para a água, não para a corrida em campo aberto. A característica mais documentada da onça pintada, aquela que a distingue de qualquer outro grande felino do planeta, é a anatomia do seu crânio. As mandíbulas da onça são proporcionalmente mais largas e mais musculosas em relação ao seu tamanho corporal do que as de qualquer outro membro do gênero Panthera.
A força de mordida que esse crânio gera é de aproximadamente 700 kg por centímetro quadrado, suficiente para perfurar o casco de uma tartaruga fluvial adulta ou o crânio de um jacaré com um único golpe. A técnica de abate usada pela onça, morder diretamente pelo osso do crânio da presa, em vez de aplicar a asfixia pela garganta, usada por todos os outros grandes felinos, é única na família e evoluiu especificamente como resposta às presas abundantes em seu território. Animais com armadura, com escamas, com carapaça. Na floresta amazônica peruana, as presas da onça-pintada incluem as capivaras, os maiores roedores do mundo, que podem pesar até 65 kg, os queixadas que se deslocam em grupos de várias centenas de indivíduos e podem ser mais perigosos do que aparentam, jacarés açu de 2 ou 3 metros que em terra firme ficam vulneráveis a ataques laterais, e tartarugas da Amazônia da espécie Podocnemis spansa, que habitam este planeta há 100 milhões de anos, sem que nenhum predador tivesse encontrado antes uma solução tão eficiente para sua armadura quanto a da onça. Mas a característica comportamental da onça que mais surpreendeu os pesquisadores nas últimas décadas não é a força de sua mordida, é a sua relação com a água. A onça-pintada nada bem, nada com frequência. Atravessa rios de várias centenas de metros de largura, sem aparente esforço, mergulha a cabeça completamente para capturar peixes em poças rasas e desenvolveu uma técnica de caça aquática que os etólogos documentaram em detalhes apenas nas últimas 2 décadas. A técnica consiste em golpear a superfície da água com uma pata dianteira em um movimento que imita a perturbação causada por insetos ao cair. Os peixes que se aproximam para investigar aquela agitação levam o golpe da mesma pata, atordoados pelo impacto, e são retirados da água em um movimento contínuo. É uma técnica que a onça não parece utilizar em todas as populações estudadas, o que sugere ser um comportamento aprendido e não instintivo, possivelmente transmitido de mães para filhotes nos grupos ribeirinhos, onde o acesso ao peixe justifica o desenvolvimento dessa habilidade específica. O território de um macho adulto de onça-pintada na Amazônia pode ultrapassar 300 km². Esse território é marcado com arranhões em árvores, com urina e fezes depositadas em pontos estratégicos, e os machos adultos o defendem ativamente contra outros machos. As fêmeas, com territórios menores, entre 50 e 150 km², permitem que seus territórios se sobreponham parcialmente aos dos machos dominantes da região. Os filhotes de onça nascem cegos e dependem completamente da mãe durante os primeiros 6 meses. A mãe os cria sozinha, sem nenhuma participação do macho, e os ensina durante um período de 1 ano e meio a 2 anos todas as técnicas de caça de que o animal necessita para sobreviver na floresta. As taxas de mortalidade dos filhotes no primeiro ano superam 50% na maioria das populações estudadas, principalmente pela ação de machos adultos. Que matam os filhotes quando encontram uma fêmea sem território próprio ou nos limites do seu. Nos mesmos rios onde a onça caça pela margem, vive um predador que carrega 200 milhões de anos acumulando aperfeiçoamentos sobre o mesmo projeto básico. O jacaré açu, Melanosuchus niger, é o maior crocodiliano das Américas e um dos maiores répteis do mundo. Os machos adultos atingem regularmente 4 a 5 metros de comprimento e podem ultrapassar 400 kg.
Em épocas anteriores à caça intensa que dizimou suas populações no século XX, havia registros de indivíduos com até 6 metros e mais de 600 quilogramas. O jacaré-açu é um predador de emboscada pura. Não tem a mobilidade de um mamífero, nem a precisão de um felino em terra firme. Suas velocidades de arrancada na margem, entre 12 e 17 km por hora em distâncias muito curtas, fazem dele um caçador que só pode vencer se a presa se aproximar dele ou se ele conseguir chegar perto sem ser detectado. A seleção natural otimizou cada aspecto de sua morfologia para essa estratégia de espera ativa. Seus olhos e narinas estão posicionados na parte mais alta do crânio, o que lhe permite manter a cabeça praticamente submersa, com apenas essas duas estruturas acima da superfície da água. A pele do dorso é de um negro tão intenso que nas águas escuras dos rios amazônicos, tingidas de taninos vegetais, que reduzem a visibilidade a poucos centímetros, o animal é literalmente invisível da margem. Um jacaré-açu de 4 metros, esperando em um rio amazônico durante a noite, é, para suas presas, parte da paisagem até que deixa de ser. A força de mordida do jacaré-açu adulto supera 1.500 kg por centímetro quadrado. Para calibrar essa cifra, a de um cão doméstico de porte médio é de aproximadamente 65 kg por centímetro quadrado, e a de um ser humano adulto gira em torno de 80. O que as mandíbulas do jacaré-açu fecham sobre qualquer presa que alcance, de uma capivara que bebe na margem a uma anta que atravessa o rio, não se solta pela força do músculo. O problema para a presa não é escapar da mordida. É que a mordida não acontece até que já seja tarde demais para tentar. Os jacarés-açu são também carniceiros oportunistas e ocupam posição próxima ao topo da cadeia trófica aquática amazônica. Suas presas vão desde peixes de todos os tamanhos até mamíferos aquáticos como as ariranhas, quando as circunstâncias permitem, embora essa relação predador-presa esteja longe de ser simples em uma única direção. Há um animal nos rios da Amazônia peruana que caça jacarés. Não os adultos maiores, com seus 4 ou 5 metros e suas centenas de quilogramas de músculo blindado com osteodermos. Mas sim os indivíduos de tamanho médio, entre 1,5 m e 2,5 m, que em qualquer outro ecossistema do planeta seriam predadores sem rivais em sua faixa de tamanho. A ariranha, Pteronura brasiliensis, mede até 1,70 m e pode pesar entre 22 e 32 kg. Sozinha, é um animal notável, mas não excepcional no contexto amazônico. Em grupo, é algo completamente diferente. As ariranhas vivem em grupos familiares de 4 a 10 indivíduos, organizados em torno de um casal reprodutor dominante e dos descendentes de várias gerações anteriores que permanecem com o grupo e contribuem para o cuidado dos filhotes novos. É um modelo social que os biólogos chamam de criação cooperativa e que maximiza a sobrevivência dos filhotes porque há múltiplos adultos disponíveis para protegê-los, alimentá-los e ensiná-los as técnicas de caça do grupo. Quando um grupo de ariranhas encontra um jacaré em seu território de caça, a resposta não é a fuga, mas o assédio sistemático. As ariranhas cercam o jacaré, revezando-se para se aproximar pela frente enquanto as outras flanqueiam. São vocalmente estrondosas durante esse processo, emitem chamados de alta intensidade que os pesquisadores interpretam como uma combinação de coordenação interna e exibição de intimidação ao jacaré. O jacaré, cuja estratégia de caça bem-sucedida depende da surpresa e da imobilidade, tem poucas respostas diante de um grupo de predadores que se move em 3 dimensões, nada mais rápido do que ele em perseguições curtas e não está disposto a recuar.
A maioria desses encontros termina com o jacaré buscando profundidade para se afastar. Em alguns casos documentados, o grupo de ariranhas mata jacarés jovens que não têm a vantagem de tamanho necessária para desestimular o ataque. A taxa de captura de peixes pelas ariranhas é uma das mais altas entre os predadores aquáticos do continente. Um indivíduo adulto consome entre 3 e 4 kg de peixe por dia, o que para um grupo de 10 indivíduos representa 30 a 40 kg diários de biomassa piscícola extraída dos corpos d'água de seu território. Os grupos de ariranhas têm percursos de patrulha que podem cobrir 12 ou 15 quilômetros de margem em um único dia e mantêm esses territórios com uma agressividade contra outros grupos. Que contrasta com sua aparente facilidade em conviver com os humanos que observam sua atividade à distância moderada. Com menos de 5.000 indivíduos estimados em toda a sua área de distribuição, a ariranha é um dos mamíferos mais ameaçados da América do Sul. Suas populações no Peru são consideradas as mais importantes que restam, o que torna os rios amazônicos peruanos um dos últimos refúgios desse animal que no século passado foi caçado até a beira da extinção pelo valor de sua pele nos mercados europeus. O dossel da floresta amazônica peruana tem entre 30 e 50 metros de altura. Lá em cima, onde a luz solar chega de forma direta pela primeira vez depois de se filtrar pelas camadas inferiores da floresta, existe um ecossistema aéreo tão complexo quanto o terrestre. Centenas de espécies de aves, milhares de espécies de insetos, mamíferos arborícolas que nunca descem ao chão. E sobre tudo isso, planando nas térmicas que o calor gera ao subir do chão da floresta, a ave de rapina mais poderosa das Américas. A Harpia harpija, tem uma envergadura de entre 180 e 200 centímetros. Não é a maior ave de rapina do mundo em envergadura. Esse registro pertence ao condor dos Andes. Mas em termos de potência relativa ao tamanho e de capacidade de carga, a arpia não tem rival no continente. Suas garras são as maiores de qualquer águia viva, chegando em alguns indivíduos a 10 centímetros de comprimento, comparáveis em dimensão às garras de um urso negro americano adulto. A pressão de fechamento que essas garras exercem sobre a presa ultrapassa 90 kg por centímetro quadrado, suficiente para comprimir e fraturar a coluna vertebral de um macaco ou de uma preguiça no momento do impacto. As presas habituais da arpia na Amazônia peruana incluem macacos de diversas espécies, especialmente os mais pesados, como os bugios e os macacos-aranha, que podem pesar entre 6 e 10 kg, e preguiças de 3 dedos, mais fáceis de detectar, porque se movem lentamente e passam longos períodos na mesma posição nos galhos. Também há registros de caça de cutias e outros mamíferos terrestres de porte médio, quando as condições permitem. A técnica de caça da Harpia combina uma fase de observação passiva a partir de posições elevadas no dossel, onde a ave pode permanecer imóvel por longos períodos, estudando o movimento entre as copas, com uma fase de ataque que os pesquisadores que o filmaram descrevem como extraordinariamente rápida para o tamanho do animal. A arpia voa entre as árvores a velocidades que podem ultrapassar 80 km por hora no espaço confinado do dossel, ajustando sua trajetória com movimentos do corpo e da cauda com uma precisão que contrasta com a imagem habitual das aves de rapina, como caçadoras de espaços abertos. Os hábitos reprodutivos da arpia são extremamente lentos mesmo para uma grande ave de rapina. O casal cria um único filhote a cada 2 ou 3 anos.
O filhote permanece com os pais até os 2 anos de idade, um período de dependência sem equivalente entre as aves de rapina do continente. Essa lentidão reprodutiva torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação das populações adultas. A perda de um indivíduo reprodutor em um território não pode ser compensada rapidamente. Com menos de 50.000 indivíduos estimados em toda a sua área de distribuição e classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a árpia já desapareceu da maior parte de sua distribuição histórica na América Central e no sul e leste do Brasil. O Peru, com sua extensão amazônica relativamente preservada, abriga uma das maiores populações continentais restantes. Nos rios e igarapés da floresta baixa peruana, vive um animal que inspirou mais mitos e mais desinformação do que quase qualquer outro predador da região, e cuja biologia real é, em vários aspectos, mais perturbadora do que a versão mitológica. A sucuri verde, Eunectes murinus, é a serpente mais pesada do mundo. Os indivíduos adultos fêmeas, significativamente maiores que os machos, atingem regularmente de 6 a 8 metros de comprimento e podem pesar mais de 100 kg. Há registros de indivíduos que superam 250 kg em condições excepcionais, embora a verificação dos registros extremos seja sempre complicada pelas condições do ambiente em que são realizados. A sucuri não é a serpente mais longa do planeta. Esse registro pertence à Piton reticulada da Ásia, que pode ultrapassar 7 metros com mais frequência. Mas em massa corporal por unidade de comprimento, a sucuri verde não tem rival entre os répteis vivos. A sucuri é uma constritora. Não usa veneno. Sua estratégia de caça consiste em emboscar a presa na beira da água ou diretamente dentro dela, onde sua massa e potência de constrição são máximas, e aplicar uma pressão que ultrapassa 90 kg por centímetro quadrado ao redor do corpo da presa. A crença popular de que a sucuri esmaga literalmente os ossos de suas presas está errada. O que ela faz é impedir a expansão do tórax necessária para respirar. Cada vez que a presa expira, as espiras do corpo da serpente se contraem um pouco mais, reduzindo o espaço disponível para a próxima inspiração. A presa morre por asfixia, não por esmagamento. O tempo que esse processo leva depende do tamanho da presa e de se a serpente consegue imobilizar também os membros desde o início. Uma capivara adulta de 40 kg pode resistir vários minutos antes de perder a consciência. Um jacaré jovem de 1 metro pode resistir mais. Os pesquisadores que registraram esses eventos observam que a sucuri mantém a constrição por algum tempo depois que a presa para de se mover, possivelmente como resposta ao risco de um animal que parece morto ainda ter capacidade de morder ou resistir quando a serpente começa a engoli-lo. A digestão de uma presa grande pode levar semanas. Uma sucuri que consumiu uma capivara de 40 kg pode não precisar se alimentar novamente por vários meses. Durante esse período de digestão, a serpente reduz significativamente sua taxa metabólica e busca posições de exposição solar que acelerem o processo. Essa eficiência metabólica extrema, compartilhada com outros répteis, significa que a sucuri pode sobreviver em condições de escassez alimentar que eliminariam qualquer mamífero do mesmo tamanho. A sucuri verde é semiaquática, passa a maior parte do tempo na água ou nas margens de rios, igarapés e várzeas sazonais. Na água, sua massa não é um impedimento, mas uma vantagem. Flutua sem esforço, move-se com fluidez entre a vegetação submersa e pode permanecer completamente abaixo da superfície por vários minutos. Fora da água,
Seus movimentos são lentos e energeticamente custosos. Ela não persegue. Ela espera. Há um animal nos rios amazônicos peruanos cuja arma não tem equivalente no reino animal. Não tem presas do comprimento das da sucuri. Não tem as garras da onça. Não tem a força de constrição do jacaré. Tem eletricidade. A enguia elétrica, Electrophorus elétricos, que apesar do nome popular não é uma enguia, mas um parente das carpas e dos bagres, é capaz de gerar descargas elétricas de até 860 volts. A maior tensão elétrica produzida por qualquer animal conhecido. Para calibrar essa cifra, a tensão de uma tomada doméstica padrão na maioria dos países é de 120 ou 220 volts. Uma descarga de 800 volts na água, onde a condutividade elétrica é máxima, aturde instantaneamente qualquer peixe de tamanho pequeno ou médio num raio de vários metros. O corpo da enguia elétrica contém 3 órgãos elétricos especializados que ocupam aproximadamente 80% do seu comprimento total. O órgão principal gera as descargas de maior voltagem usadas na caça e na defesa. Os outros 2 órgãos produzem pulsos de menor intensidade que a enguia usa como sistema de navegação nas águas turvas do Amazonas, onde a visibilidade é praticamente nula. A enguia elétrica pode chegar a 2,5 metros de comprimento e 20 kg, e pode viver mais de 15 anos. A estratégia de caça é eficiente e rápida. A enguia localiza a presa por meio dos pulsos de baixa intensidade, que geram um campo elétrico fraco ao redor do corpo e retornam perturbações quando há objetos condutores próximos. Quando a presa está à distância de ataque, a enguia emite uma série de descargas de alta voltagem que paralisam temporariamente os músculos da presa por meio de uma interferência direta com os sinais nervosos que controlam a contração muscular. A presa cai no fundo imóvel. A enguia a consome antes que recupere a mobilidade. Os pesquisadores documentaram ainda um comportamento de caça coletiva em enguias elétricas que surpreendeu a comunidade científica quando foi publicado em 2021. Grupos de até 100 enguias podem se coordenar para encurralar cardumes em águas rasas, combinando suas descargas para gerar campos elétricos de voltagem acumulada que eletrocutam os peixes em massa, permitindo ao grupo se alimentar com uma eficiência que nenhum indivíduo solitário conseguiria alcançar. É o único caso documentado de caça cooperativa por meio de eletricidade em qualquer animal do planeta. As piranhas, das quais existem entre 50 e 60 espécies nas bacias da América do Sul, várias delas presentes nos rios peruanos, são o exemplo mais conhecido fora do continente de predação coletiva no ecossistema amazônico. E como acontece com a maioria dos animais amazônicos que alcançaram notoriedade popular internacional, a distância entre a imagem pública e a biologia documentada é considerável. A maioria das espécies de piranha é onívora ou se alimenta principalmente de frutos, sementes e outros materiais vegetais que caem no rio pelas árvores ribeirinhas. Elas contribuem ativamente para a dispersão de sementes ao consumir frutos e defecar as sementes rio abaixo, cumprindo uma função ecológica que nada tem a ver com a imagem de predador implacável. Apenas um subconjunto de espécies é predador ativo de forma consistente. E entre estas, as que se alimentam preferencialmente de outros peixes ou de mamíferos em condições normais, são ainda menos. A piranha vermelha, Pigocentrus natereri, é a espécie que mais se aproxima da reputação popular. Um indivíduo adulto mede entre 15 e 30 centímetros e tem uma dentição com dentes triangulares e serrilhados que se encaixam com precisão entre os dentes da mandíbula oposta, funcionando como uma tesoura de alta precisão.
A força de mordida em relação ao tamanho corporal é uma das maiores entre os peixes com mandíbula conhecidos. Em condições de estresse ambiental, como as estações secas em que os níveis da água caem e as presas ficam concentradas em poças reduzidas, as piranhas podem formar cardumes de 300 a 500 indivíduos e são capazes de limpar a carcaça de um animal de médio porte em minutos. O que os estudos de campo estabeleceram com clareza é que esse comportamento é condicional, não constante. Em rios com níveis normais de água e disponibilidade adequada de alimento, as piranhas raramente atacam animais vivos e saudáveis de tamanho superior ao delas. O ataque em massa está associado a condições de escassez, ao odor de sangue na água que ativa uma resposta alimentar desencadeada e difícil de suprimir uma vez iniciada, e à densidade de indivíduos suficiente para que a competição dentro do cardume por cada bocado acelere o ritmo de ataque a níveis que individualmente nenhum peixe alcançaria. O papel ecológico real das piranhas no ecossistema amazônico é mais próximo ao do urubu do que ao da onça-pintada. São animais que processam com eficiência os recursos energéticos que outros predadores deixam incompletos, mantendo os corpos d'água livres de material orgânico em decomposição e reciclando esses nutrientes. De volta ao sistema, quando o território peruano sobe dos 800 metros de altitude em direção aos cumes dos Andes, o ecossistema muda radicalmente em poucos quilômetros. A densidade úmida e quente da floresta baixa se transforma primeiro em floresta de montanha, com samambaias arborescentes e musgos que cobrem cada superfície, e depois em puna, a pradaria de altitude, onde a temperatura pode cair abaixo de zero em qualquer mês do ano e onde o oxigênio é suficiente para viver, mas escasso para qualquer esforço físico importante. Nessa paisagem de extremos, onde os ciclos diários de temperatura superam em amplitude os ciclos sazonais e onde os recursos alimentares são mais dispersos e menos previsíveis do que na floresta baixa, sobrevive a onça parda, puma concolor. A onça parda é o felino de maior distribuição geográfica do continente americano, presente do extremo sul do Canadá à Patagônia Argentina, adaptada a condições que vão do nível do mar a 5.000 metros de altitude, onde sua presença já foi documentada nos Andes peruanos. Na puna andina peruana, as principais presas da onça parda são os camelídeos silvestres. A vicunha, Vicugna vicugna, é o camelídeo selvagem de maior altitude do planeta, adaptado a viver entre 3.800 e 5.000 metros nas pradarias de Ixu, que cobrem os altiplanos andinos. Um adulto pesa entre 40 e 50 kg e pode correr a velocidades de até 45 km por hora. A guanaco, Lama guanicoi, é maior, entre 80 e 150 kg, e vive em altitudes um pouco mais baixas, embora sua distribuição se sobreponha à da vicunha em muitos pontos. A onça parda caça sozinha por emboscada. Na puna, onde o terreno aberto torna o acercamento em terreno plano quase impossível, ela explora as irregularidades do relevo, afloramentos rochosos, ravinas e encostas que permitem se aproximar das presas com cobertura e atacar de uma posição de vantagem topográfica. A técnica padrão é a mordida na nuca que secciona a medula espinhal, provocando uma morte rápida que minimiza os danos à presa e o risco de lesão para o predador. Nos Andes peruanos, a onça parda compartilha o território com o urso de óculos, Tremarctos ornatus, o único urso da América do Sul que, embora seja principalmente herbívoro, pode ser territorialmente agressivo e representa uma competição potencial pelos espaços de caça. As onças pardas evitam sistematicamente os encontros diretos com ursos adultos,
ajustando seus padrões de atividade e suas rotas de deslocamento para minimizar a sobreposição. Sobre os Andes peruanos, a altitudes que superam 4.000 metros, a ave de maior envergadura do hemisfério ocidental usa as colunas de ar ascendente geradas pelas cordilheiras para se manter em voo durante horas sem um único batimento de asas. O condor dos Andes, Vultur gryphus, tem uma envergadura que pode alcançar 3 metros e 30 centímetros. Pesa entre 8 e 15 quilogramas. A plumagem é negra na maior parte do corpo, com uma faixa branca nas asas visível a grandes distâncias quando o animal está em voo. A cabeça e o pescoço, desprovidos de penas nos adultos, exibem a pele rosada ou avermelhada, característica das aves carroniceiras que introduzem a cabeça nas cavidades dos cadáveres e que se beneficiam de não ter penas, que se impregnem de sangue e bactérias. O condor não caça. É carroniceiro estrito e um elemento-chave do sistema de reciclagem de nutrientes nos ecossistemas de altitude. Sua função no ecossistema andino equivale à das hienas no Serengeti. Processa a matéria orgânica dos animais mortos, previne o acúmulo de carcaças que poderiam ser focos de infecção e devolve ao solo os nutrientes que os herbívoros retiraram dele. O que torna o condor ecologicamente insubstituível é a escala espacial de sua atividade. Com sua envergadura e sua capacidade de voar centenas de quilômetros por dia sem gastar energia significativa, o condor consegue localizar e processar carniça em territórios inacessíveis para a maioria dos carroniceiros terrestres. Os altos cumes andinos, as ravinas profundas, as geleiras onde animais morrem sem que nenhum mamífero carroniceiro consiga chegar com facilidade. Todos esses microhabitats estão conectados pelo raio de ação do condor. Com aproximadamente 10.000 indivíduos estimados em toda a cordilheira andina e com tendência populacional em queda, o condor dos Andes é uma espécie classificada como vulnerável. A recuperação de suas populações foi um dos projetos de conservação mais visíveis dos últimos 30 anos na América do Sul, com programas de criação em cativeiro e reintrodução que tiveram resultados parcialmente bem-sucedidos. Mas os condores reprodutores em liberdade são escassos, com casais que criam um único filhote a cada 2 anos, e filhotes que dependem dos pais por mais de 2 anos antes de alcançar a independência. A costa peruana é um dos ecossistemas mais contraintuitivos do planeta. Uma faixa desértica de quase 2.000 quilômetros de extensão que beira um oceano em que deveria haver abundância tropical e que, no entanto, abriga uma das maiores concentrações de vida marinha do mundo. A razão desse paradoxo é a corrente de Humboldt, também chamada de corrente do Peru, que flui do sul para o norte ao longo da costa, trazendo águas frias do fundo do Pacífico Sul para a superfície. Essas águas frias, ricas em nutrientes acumulados nas profundezas ao longo de anos, fertilizam o oceano costeiro peruano de uma forma que as águas tropicais de temperatura superficial mais alta não conseguem igualar. O fitoplâncton prospera nessa mistura de frio e nutrientes. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. A anchoveta, Engraulis ringens, um dos peixes mais abundantes do Oceano Pacífico, se alimenta do zooplâncton e forma cardumes de dimensões que podem superar centenas de quilômetros quadrados e milhões de toneladas de biomassa. Sobre a anchoveta, o sistema se estratifica para cima com uma variedade e uma abundância de predadores que fazem das águas costeiras peruanas um ecossistema sem equivalente no hemisfério ocidental. Os lobos marinhos do sul, Arctocephalus australis, e os lobos marinhos de um pelo, Otaria flavescens, colonizam as ilhas e os afloramentos rochosos da costa peruana,
em números que podem superar centenas de milhares de indivíduos por colônia. São o principal recurso alimentar dos tubarões que frequentam essas águas, especialmente do tubarão-maco de barbatana curta e Surus oxyrhynchus, que com sua velocidade máxima documentada de 70 km por hora em arrancadas curtas, é o peixe mais rápido do oceano nessa faixa de tamanho, e que usa as águas superficiais temperadas geradas pela corrente de Humboldt nessa latitude como zona de caça ativa. As orcas que navegam essas águas costeiras têm um comportamento diferente das orcas do Atlântico Sul. Aqui o alvo preferencial são os pinípedes, não os tubarões, e a técnica varia em consequência. Mas a estrutura do comportamento é a mesma: coordenação do grupo, divisão de papéis, ensino intergeracional de técnicas que funcionam naquele ambiente específico. Os pelicanos peruanos, pelicanos tagus, e os atobás de pés azuis, Sulanebousi, trabalham as mesmas colunas d'água que os lobos marinhos e os tubarões, mas pelo alto. Os atobás em particular desenvolveram um ataque em mergulho a partir de alturas de até 15 metros que os submergem a vários metros abaixo da superfície, capturando os peixes que os predadores aquáticos arrinconaram perto da superfície. É um sistema de caça em múltiplos níveis, onde cada espécie explora uma parte do espaço tridimensional que as demais não conseguem alcançar com a mesma eficiência, aumentando o aproveitamento total do cardume de anchovetas, além do que qualquer uma delas conseguiria sozinha. O Peru possui a segunda maior área de floresta amazônica do planeta, atrás apenas do Brasil, com aproximadamente 70 milhões de hectares de floresta tropical, que representam um dos últimos grandes blocos contínuos de mata úmida ainda de pé. Essa continuidade é a razão pela qual as populações de onça-pintada, arpia, ariranha e sucuri, que vivem na Amazônia peruana, estão entre as mais viáveis do continente. Um ecossistema fragmentado pode manter populações, mas essas populações fragmentadas têm uma genética empobrecida, capacidade de dispersão reduzida e vulnerabilidade a eventos locais. Uma seca severa, uma epidemia, uma caça intensa, que uma população conectada consegue absorver e a fragmentada não consegue. Essa continuidade está sob pressão de múltiplas direções ao mesmo tempo. O desmatamento para a agricultura, principalmente para o cultivo de palma de óleo e para a pecuária extensiva, avança sobre as margens da Amazônia peruana a partir dos eixos de estradas que a atravessam. A taxa de desmatamento no Peru se acelerou durante a década de 2010 e os primeiros anos da de 2020, com perdas anuais que em alguns anos ultrapassaram 150 mil hectares. Cada hectare desmatado não elimina apenas o habitat naquele ponto. Gera um efeito de borda que degrada as florestas adjacentes em várias centenas de metros, reduzindo a umidade, alterando a temperatura do solo e mudando a composição de espécies nas margens de uma forma que leva décadas para se reverter, mesmo que o desmatamento pare. E a mineração ilegal de ouro em bacias como a do Rio Madre de Dios transformou setores da floresta amazônica em paisagens cinzentas contaminadas com mercúrio, o metal usado para separar o ouro, que acaba se acumulando em peixes, animais e também nas comunidades humanas que dependem desses rios. As ariranhas que habitam essas águas apresentam níveis de mercúrio considerados alarmantes pelos pesquisadores. Esse envenenamento afeta seu sistema nervoso, reduz sua coordenação e deteriora sua capacidade de caçar, se alimentar e criar seus filhotes. A onça-pintada enfrenta ainda outra ameaça silenciosa: o tráfico ilegal de fauna. Seus dentes, garras e pele continuam tendo valor em mercados clandestinos,
E embora a caça não alcance as dimensões de outros massacres históricos contra espécies selvagens, representa uma perda constante para as populações que vivem nas margens das áreas protegidas. A fragmentação do habitat agrava ainda mais o problema. À medida que a floresta contínua desaparece, os grandes predadores se veem obrigados a cruzar zonas agrícolas e de pecuária para manter contato com outras populações, aumentando a probabilidade de encontros fatais com humanos. Mas a Amazônia peruana acorda todas as manhãs como se nada disso existisse. O amanhecer chega com a mesma explosão de sons, com a luz atravessando as copas das árvores e o vapor subindo do chão úmido. Em algum trecho do rio, uma onça-pintada termina sua caça antes do sol nascer e arrasta a presa para a margem, sempre alerta, porque mesmo o maior predador sabe que na floresta nada é completamente seguro. Bem acima, entre as copas das árvores, uma árbia observa a floresta com uma precisão visual extraordinária. Perto dali, um jacaré-aço permanece imóvel abaixo da superfície da água esperando o momento certo. E mais abaixo, escondidas entre raízes submersas onde a luz não alcança, as enguias elétricas emitem pulsos constantes, invisíveis e letais, quando chega o instante preciso. O Peru concentra a mesma luta pela sobrevivência que existe no Serengeti, nos rios do Congo ou nos oceanos do Sul. Quem caça, quem sobrevive e quem não chega ao dia seguinte. A diferença é que aqui essa batalha acontece ao mesmo tempo em 3 ecossistemas distintos: a floresta amazônica, os Andes e a costa do Pacífico, cada um com seus próprios predadores e respostas evolutivas. E todos esses mundos permanecem conectados pelo mesmo ciclo da água que une oceanos, montanhas e florestas. A água que uma onça-pintada amazônica bebe hoje pode ter estado há meses no Pacífico e daqui a um século pode terminar no Oceano Ártico. Tudo está conectado: o condor e a sucuri, o jacaré e a anchoveta, a onça e a orca. Criaturas diferentes resolvendo o mesmo problema há milhões de anos, enquanto o ser humano continuar permitindo que o façam.